Existe algo sagrado em sentar à mesa, onde o pão é partido, a presença é sentida e a conversa se transforma em cuidado. Esse é o tempo de mesa, um espaço de afeto, fé e encontro. Puxa uma cadeira, a mesa está posta. Oi, oi! Puxa uma cadeira aí, a mesa está posta. E o episódio de hoje é com a pastora Liliane, ao qual eu tenho um imenso carinho, né? Honro a vida dela. Gosto muito de vê-la pregar. E ontem eu escutei, né, a pregação dela aqui no Retiro. E me deu na hora, né, como se fosse assim um flash na minha mente de que aquilo ali deveria ser passado para mais pessoas serem abençoadas com a tua palavra, pastora. Eu queria que tu desse um oi aqui, né, pro pessoal, te apresentasse e fosse bem-vinda, né, nesse canal aqui, nesse podcast que tem abençoado muitas vidas. E para mim é uma honra te ouvi-la nessa manhã. Olá, pessoal. Olá, Lu. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou a pastora Liliane, sou de Alvorada. A gente trabalha lá com pessoas, né, na dependência química. Há anos já a gente trabalha nesse trabalho. Mas Deus também tem me chamado para cuidar das famílias. Amém. Das famílias daquele lugar, daquelas pessoas. E lá a gente tem plantado, então, a obra de Deus. Ontem eu falei um pouco sobre que Deus ele tem nos chamado para gerar vida. E muitas vezes a gente, por passar por dias difíceis, por problemas, a gente acaba gerando morte. Uhum. E Deus me deu a palavra lá das parteiras, que quando Moisés foi nascer, elas tinham sido convocadas pelo faraó para matar os meninos. Mas Deus, naquele momento, chamou elas para deixar os meninos nascer. E assim Deus tem nos chamado nesse tempo, para a gente não matar os nossos sonhos, não matar aquilo que Deus tem nos entregado, para a gente realmente lutar, porque elas não estavam num dia fácil, elas estavam passando por luta, por opressão, pelo um cativeiro. E quantas vezes nós mulheres, né, passamos pelos cativeiros e nos entregamos, desistimos dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E eu vejo que Deus ele tem chamado um povo nesse tempo para não desistir daquilo que ele tem entregue nas mãos. Sim. Não só mulheres, né? Acredito que tem chamado jovens, tem chamado homens, tem chamado do menor ao maior, né? Como a gente costuma ouvir. E eu acredito que essa palavra falou tanto comigo, né? Porque às vezes a gente fica gerando e às vezes tá pronto e Deus começou a falar assim comigo, tá pronto e a gente quer manter ali, sabe? E daqui a pouco ele vai morrer porque tu mantém seguro, tu mantém preso. E era isso que explodia a minha mente ontem, sabe? Eu falei, meu Deus, se a gente não libera pra nascer ou se a gente não libera pra gerar, a gente vai matar. Vai matar. Né? E às vezes tá pronto, a gente mata. E às vezes nem inicia o processo também, né? A gente tem medo de dar um passo pela fé muitas vezes, de uma direção que Deus nos deu. Então isso foi algo que ficou ecoando dentro de mim ontem, né? E aí quando eu escutei a tua pregação, eu falei, nossa, como Deus fala com a igreja e a gente tá ali despercebido, não tá vendo, né? Quando tu falava, né, que era hora de gerar vida, era hora de gerar sonhos, era hora de gerar projetos, eu pensei, nossa, tem muita coisa que eu deixei pra trás. Porque às vezes a gente dá prioridade pra umas e aquilo ali não tá pronto ainda, a gente quer fazer também nascer, né? A gente também quer fazer, e acaba perdendo por ser imaturo demais, né? Prematuro, né? Digamos assim. Então, foi uma palavra muito forte e eu queria saber, assim, o que mais tu tem colocado em prática essa palavra na tua vida, porque eu acredito que a palavra vem primeiro pra gente, né? E eu sei que tem o projeto lá da tua igreja, se tu quiser divulgar aqui também, eu sei que tem um projeto, né, que nem tu falou que tá cuidando de famílias, mas eu acredito que tu tem passado por algo que tu tá gerando, sabe? Se tu puder compartilhar, é claro, né? O que hoje em dia tu mais tá sentindo que tu tá gerando e que pode ser que doa, né? Ou pode ser que tá sendo espremido, pode ser que tá custando, mas o que no momento tu tá gerando e tu tá vendo que era algo que Deus queria e tu tava segurando, sabe? Sim, Deus nos chama, né, para grandes coisas. Só que a gente chega a um tempo da vida que a gente tem que tomar decisão, se posicionar, né? E eu creio, assim, que Deus tem me levantado para falar sobre posicionamento.
Porque muitas vezes a gente tem muitos projetos, muitos sonhos e tem um grande chamado. E como esse podcast, né? Se tu não tivesse o posicionamento de gerar ele e deixar ele nascer. Porque ali elas tiveram que fazer uma escolha. Elas poderiam matar os meninos, mas elas decidiram deixar nascer. E as consequências por uma decisão. E assim Deus tem gerado muitas coisas dentro de mim. Muitos sonhos antigos que eu mesmo enterrei para viver o propósito de hoje. Só que muitas vezes não é para viver o propósito, às vezes é fuga. Porque a gente não quer encarar, né? A gente não quer encarar o chamado. Porque o chamado dói. O chamado espreme. O chamado, primeiramente, a gente passa pela prensa, né? Então Deus nos espreme para poder sair aquilo que vem dele. Porque não pode ser nosso, tem que ser dele. E nesse tempo, assim, eu tenho estudado. Deus me chamou de volta para estudar. Né? Tô fazendo teologia. E Deus me trouxe, assim, que Ele tem grandes coisas pra minha vida. Eu sempre tive um sonho muito de escrever. E quem sabe Deus tá gerando algo lindo aí pra esse tempo. Amém. Glória a Deus. Quero te agradecer, né, pastora? Creio que vai ser uma palavra que vai abençoar muitas vidas. Muita gente ainda se sente perdida no meio, né, da caminhada cristã, ali na caminhada com Deus. E eu acredito que um posicionamento, né? Basta um posicionamento. Que Deus vem trazendo clareza, Deus vem trazendo a questão do podcast mesmo, foi algo que eu jamais imaginei que ia ser assim. Eu queria de uma forma, e aí eu, vou tentar desse jeito, e quando veio abriu as portas, sabe? Abriu as portas pra tudo. O nome eu já tinha, mas Deus começou a operar, e eu vi tanta gente apoiando, que eu jamais imaginei que ia comentar, que ia compartilhar, que ia me mandar uma mensagem, sabe? Pra que eu seguisse, ou pessoas que me viam nesse lugar, e que nem eu me enxergava. Então, eu tenho sentido, assim, que Deus está fazendo com que através de algo que foi gerado, gere mais vidas, como tu falou ontem, né? Que gere mais vidas. E a gente nasceu, principalmente mulher, né? Mulher nasceu para dar vida. Como tu falou, tem beleza. Eu lembro que tu falou muitas vezes assim ontem, que tem beleza, uma mulher que gera, traz beleza, né? O cabelo fica bonito, o olhar, tudo fica bonito, porque a gente está gerando vida. Então, que não só para mulher, mas que homem também vem receber essa palavra, né? Que quando ele gera algo, ele se atrai a tá mais perto de Jesus, ao caráter de Jesus. Então, eu queria te agradecer, né? Por essa oportunidade e dizer que eu honro tua vida, que eu celebro as tuas conquistas, acompanho as redes sociais ali. E eu espero que a gente tenha muito tempo de mesa, né? Amém. Não só aqui nos retiros, que pra mim já é uma honra o tempinho que a gente passa aqui nas horas vagas, mas que a gente venha ter muito tempo de caminhada juntas aí, pelo nosso mundo. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente esse projeto, que é de Deus. Amém. Que foi gerado por Deus. Eu sei o preço que tu pagou, né? Eu me lembro que tu dizia, eu não posso nem vir nos retiros porque Deus tá me gerando algo e Deus estava trabalhando contigo. E deixa Deus te usar. Amém. Deixa Deus te usar porque é grande os campos. Amém. É grande os campos. Tá florido. Recebe essa palavra. Deus Amém. vai te honrar, vai te levar a lugares altos e não por causa da Lu, porque o que tu carrega? Tu carrega algo grande. E tem muitas vidas para serem alcançadas. Amém. Ai, não faz eu chorar nesse final de podcast. Mas é isso, pessoal. Que você possa ser abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.